E aí, galera, vamos falar sobre a evolução da memória dos computadores. Afinal, o que é memória? Se tratando de informática, memórias são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados temporária ou permanentemente. Memória real ou memória RAM é uma memória de acesso randômico. Isso é, ela pode acessar dados de forma não sequencial, acelerando em muito os processos de leitura e escrita. A memória RAM é totalmente volátil, ou seja, todos os dados armazenados nelas podem ser perdidos se o dispositivo for mal alimentado. Por ter uma quantidade de armazenamento pequena, a memória RAM é muito mais rápida que um disco físico. Existem dois tipos básicos de RAM: são as memórias estáticas e dinâmicas. A estática é menos conhecida pelo público em geral, mas está presente em muitos componentes de nossos computadores, principalmente nos processadores, onde forma a memória cache. Outra característica que influencia na capacidade de processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, que é um conjunto de fios responsáveis pela conexão da memória com outros componentes. A largura nos diz o número de bits que podem ser enviados ao CPU. A velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. A memória comunica-se com o CPU, trocando dados e completa o que se conhece como ciclo de barramento. A função da memória ROM é oferecer dados de apenas leituras. Normalmente, a ROM é utilizada para armazenar firmwares e pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo. Uma característica da memória ROM é que elas são do tipo não voláteis, ou seja, os dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica do dispositivo. O motivo de ter uma memória com essas características é o fato de que um computador ou outros dispositivos necessitam de um programa inicial ao ser ligado, um primeiro passo para o sistema, ou seja, um ponto de início, ou um conjunto de processos iniciais encontrado na memória ROM, onde eles são lidos para executar suas instruções de modo automático no momento em que o sistema se inicia. Um exemplo de memória ROM seria a BIOS das placas-mães. Na ROM de uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar as rotinas matemáticas. O que é a memória virtual? Consiste em um espaço que é reservado no sistema no momento em que o sistema operacional é instalado. É independente de ser Linux, Windows ou Mac, a memória virtual é importante porque assim que o sistema operacional percebe que a memória RAM está sem espaço, ela passa a executar os programas na memória virtual, ou seja, pode ser considerado uma reserva da memória RAM. Dessa forma, ela estende a quantidade de memória RAM disponível para dados temporários. Estes costumam ser utilizados por programas em execução. Com isso, o usuário não precisa realizar upgrades de hardware para usar vários aplicativos simultaneamente. Memória cache é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador. O objetivo da cache é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que ele fique ocioso por longos períodos de tempo. A CPU trabalha diretamente com a memória RAM. Assim, todos os dados processados pelo chip são enviados pelos módulos de memória RAM. Acontece que a memória RAM é muito mais lenta do que o processador. Em outras palavras, ele processa dados muito mais rápido que a memória RAM pode enviar. Isso resulta em longos períodos de ociosidade e, consequentemente, desperdício de capacidade do processador. Como visto, esse tipo de memória possui alta velocidade
e tem por função armazenar dados e instruções que a CPU precisa ver em breve, ou seja, ele possibilita que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha um mínimo de tempo ocioso. A memória cache geralmente é dividida em três níveis, conhecidos como L1, L2 e L3. Aqui no nosso exemplo vai até a L2, mas a cache L1, como a gente pode ver aqui, ela é mais próxima da CPU. O L2 é um pouco mais distante e o L3 é ainda mais distante. Sempre que a unidade de busca de um processador processar um novo dado ou instrução, ela procura inicialmente no cache L1. Se não encontrar, parte para o L2 e depois para o L3. Se a informação não estiver em nenhum dos níveis de memória cache, ela terá de ir até a memória RAM. Uma peculiaridade a respeito dos níveis é que o L1 é dividido em memória de instrução e memória para dados. Com isso, o processador vai direto à memória de instrução se estiver buscando uma instrução, ou vai direto à memória de dados se estiver buscando um dado. Isso agiliza o processo de busca do processador. Ao analisarmos essa pirâmide, podemos ver a área de armazenamento temporário e a área de armazenamento permanente. O cache, a memória RAM e a memória virtual são armazenamentos temporários. Podemos perceber nessa pirâmide que quanto mais acima, o custo é mais alto, a velocidade também é mais alta, mas a capacidade de armazenamento é menor. Quanto mais abaixo da pirâmide, o custo é menor, a velocidade é mais baixa, mas a capacidade de armazenamento é elevada. E o cartão SD, muito utilizado hoje em dia em câmeras fotográficas e celulares, hoje em dia podemos encontrar até de 1 TB. Aqui embaixo temos o HD e o SSD. O SSD talvez nem chegue a substituir o HD, mas eles podem trabalhar em conjunto para obter uma melhor performance na máquina. Voltando aos primórdios da computação, podemos ver que o cartão perfurado foi um dos primeiros tipos de armazenamento. Ele surgiu em 1837. Em 1932 surgiu a Drum Memory. Ela foi baseada em disco magnético e foi utilizada nos anos 60. E pelo tamanho do equipamento, podemos ver que ele conseguia armazenar até 60 KB, ou seja, era um equipamento muito grande e com pouco poder de armazenamento. O tubo de Selectron é capaz de armazenar até 256 bits de informação, mas nunca foi produzido em larga escala devido ao seu custo. Em 1955, a Bell's Lab apresentou uma verdadeira revolução. O transistor é o componente que vai permitir a evolução da era magnética para a era eletrônica da computação. Esse transistor era um dispositivo semicondutor. Ele era utilizado para amplificar a troca de sinais eletrônicos e a potência elétrica. Em 1970, a Intel criou a primeira memória, a DRAM. Era menor e mais rápido do que qualquer outra memória magnética no mercado, ou seja, os componentes eletrônicos já começaram a diminuir de tamanho e ter um maior aumento de capacidade e velocidade. Em 1980 começaram a surgir os disquetes, que armazenavam até 140 KB. Os modelos de 1984 conseguiam armazenar até 720 KB. As versões mais modernas, lançadas até 1993, com a capacidade de até 5.76 MB, na época era uma grande capacidade de armazenamento, mas pelo seu tamanho também tinha um custo muito alto e não era muito acessível naquela época. O modelo mais utilizado, ficou eternizado, foi o famoso HD, foi capaz de armazenar até 1.44 MB, criado em 1986. Em 1993 foi criada a SD-RAM. Em 1996 começa a ser vendida em grande escala. O pendrive foi criado em 2002, pendrive USB.
e em 2003 surgiu a DDR2. Em 2017 foi lançada a DDR6, lançada com capacidade de banda na ordem de 16 GB. E hoje temos memórias aí que apenas um pente de memória pode conter até 16 GB, memórias que podem suprir necessidades aí de grande poder computacional. A Intel criou um tipo de memória recentemente, a memória Optane. Ela funciona basicamente como uma união de RAM e SSD. Por um lado, você ganha acesso de leitura e escrita rápidas da memória RAM e, por outro lado, a persistência de dados dos SSDs. As informações continuam gravadas na unidade mesmo depois que o computador é desligado, ou seja, ela funciona como um substituto para a memória RAM, só que ela armazena dados permanentemente. Encerramos nossa apresentação por aqui. Agradeço a todos que assistiram e até a próxima. Muito obrigado.